Quem ainda mais pela casa que está entre as maiores e mais luxuosas do Brasil. O lance inicial é para poucos, 78 milhões de reais. Nossa equipe fez uma visita completa a essa incrível construção e mostra por que ela vai a leilão pela segunda vez por ordem da Justiça. Uma mansão com paredes e janelões blindados. Um pé direito de 9 metros de altura. 3 elevadores. Heliponto. 2 piscinas. E uma vista de tirar o fôlego. Até o que não está à vista impressiona. Esta é uma das 3 casas de máquinas que existem na mansão. Talvez existam aqui mais equipamentos e maquinários do que muitas indústrias do Brasil. Tudo isso vai a leilão. Para arrematar o imóvel, o lance inicial é de quase 78 milhões de reais. Temos alguns interessados na casa. A mansão, projetada pelo renomado arquiteto Rui Otaki, começou a ser construída em 1994, a um custo de 143 milhões de reais. Palco de festas milionárias e ponto de encontro da sociedade paulistana, o imóvel pertenceu ao ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira, que era dono do Banco Santos. Depois que o banco quebrou, os bens dele foram sequestrados pela justiça e estão sendo leiloados para pagar as dívidas. Entre os bens está a mansão do Jardim Morumbi. Esta é uma das maiores casas que existem no Brasil. Ela tem quase 5.000 metros quadrados de área construída. São 80 cômodos. A mansão tem 5 andares e ocupa um quarteirão inteiro no bairro do Morumbi, uma das áreas mais valorizadas da capital paulista. A casa tem 2 garagens, cada uma com capacidade para 12 automóveis. Nesta, encontramos alguns carros de luxo que eram usados pelo banqueiro. Todos também vão ser leiloados. Este, blindado, tem um lance mínimo de 10 mil reais. Saindo da garagem, chegamos ao primeiro andar. Este é o maior ambiente da casa. Uma imensa sala de estar que já foi repleta de móveis, esculturas e obras de arte. Hoje só restaram aqui algumas poltronas e jogos de sofá. Nos áureos tempos, todas essas paredes eram cobertas por telas dos mais renomados artistas do mundo. Obras tão valiosas que uma parte do acervo que foi a leilão alcançou o valor de 11 milhões e 800 mil reais. Edemar ficou conhecido como um dos maiores colecionadores de arte do mundo. Chegou a ter mais de 2.000 obras dentro de casa. Obras que, segundo o Ministério Público Federal, foram adquiridas com o dinheiro desviado do Banco Santos. Banco que surgiu na época do Plano Real e tinha como clientes grandes empresas, fundos de pensão e também poupadores de classe média. Mas em 2004 veio a intervenção do Banco Central e um ano depois o Banco Santos foi à falência com um rombo que chega a 3 bilhões de reais. Edemar Cid Ferreira e outros diretores do Banco Santos foram denunciados pelo Ministério Público Federal por crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e crime organizado. O ex-banqueiro foi condenado a 21 anos de cadeia.
chegou a ser preso em 2006, só que 2 meses depois foi solto por decisão do Supremo Tribunal Federal. A mansão onde Edemar vivia com a família estava em nome de uma empresa da mulher, que também faliu. O banqueiro seguiu morando na casa como inquilino da massa falida, mas não pagou aluguel e no começo de 2011 foi despejado. O processo se arrasta há 12 anos. Durante esse tempo, mais de 2.000 credores esperam a chance de recuperar o dinheiro que perderam com a falência do Banco Santos. Do prejuízo de 3 bilhões de reais, os credores só receberam a metade até agora. O leilão da mansão do ex-banqueiro, que acontece no próximo dia 20 de novembro, pode ser uma esperança. Para pagar credores, fiscais, trabalhistas, enfim, tem uma ordem de pagamento, todos eles vão ser devidamente, pelo menos vão tentar ser quitados, cada crédito. Existem obras de arte que não foram removidas até porque estão incorporadas à própria mansão. É o caso desse imenso painel feito na parede por um artista americano chamado Sol Lewitt. Ele faleceu há 2 anos e é um dos artistas mais celebrados dos Estados Unidos. Esse espaço dá acesso a essa área de lazer. Como tudo aqui na casa, também é um espaço grandioso, onde foi instalada uma academia. São muitos equipamentos, aparelhos de ginástica, aqui algumas espreguiçadeiras, justamente porque do lado de cá existe uma piscina aquecida. E aqui nesse ambiente não é só a piscina que tem aquecimento. Este piso de mármore também tem um sistema de aquecimento instalado aqui embaixo. É isso mesmo, o piso também é aquecido. Tudo isso para que ninguém precise sair da água quente e pise no chão frio. Na ponta da piscina, mais um requinte, uma imensa banheira de hidromassagem. Saindo da piscina interna e entrando por essa porta, a gente chega até as saunas. Por que eu digo saunas? Porque são 3 no mesmo ambiente. Aqui é o acesso, do lado de cá, uma sauna a vapor. Aqui, no meio, uma sauna molhada. E deste outro lado, um cantinho, digamos, mais aconchegante, decorado com lâmpadas no teto, como se fossem estrelas. O brilho do passado ainda resiste em alguns objetos que permanecem na casa. Neste espaço, o banqueiro recebia convidados para jantares suntuosos, jantares que eram servidos nessa imensa mesa feita na Inglaterra em 1850. A mesa é toda de mogno e avaliada em 115 mil reais. E aqui na sala de jantar existem outros detalhes que também impressionam, como, por exemplo, o revestimento dessa parede. Olha, tudo isso aqui é couro com relevos pintados a pincel à mão e pequenos detalhes em ouro. O painel ocupa 60 metros quadrados de parede e é avaliado em 100 mil reais. Todo o piso da mansão ou é de mármore ou madeira de lei. Os acabamentos também são nobres. Azulejos portugueses decoram alguns ambientes. Cada um deles foi pintado à mão por um artista em Lisboa. Depois foram trazidos para cá e montados na parede. Naquela época, Edemar Cid Ferreira tinha muito o que comemorar. Uma outra paixão do banqueiro são os vinhos.
Tanto que ele construiu aqui na mansão uma grande adega dividida em duas partes. Esse espaço reservado só para os espumantes. E aqui a adega dos vinhos que ele adquiria em várias partes do mundo, os melhores vinhos. Cada espaço desse, olha, para uma garrafa, e ainda havia aqui as gavetas também. No total, a adega tem capacidade para 5.000 garrafas de vinho. Quando ele foi despejado aqui da mansão, foram encontradas apenas 1.200 garrafas nessa adega. Todas foram a leilão, vendidas por R$510 mil. Hoje, Edemar está livre e vive em São Paulo, numa casa paga por amigos. O advogado de defesa não quis revelar o endereço. O ex-banqueiro foi condenado em primeira instância por crimes contra o sistema financeiro e lavagem de capitais, mas a sentença foi anulada pelo Tribunal Regional Federal. O Ministério Público recorreu e o recurso aguarda a apreciação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O luxo e a sofisticação estão presentes em cada metro quadrado da mansão. A casa tem 3 cozinhas, uma delas industrial, 2 bibliotecas e 34 banheiros. Um dos detalhes que chamam a atenção numa casa tão grande é que só foram construídos 4 dormitórios, um para o próprio banqueiro, outros 2, um para cada filho, e este que era ocupado pela mulher dele. Era aqui que ela dormia. Esta porta dá acesso ao closet, o lugar onde ela guardava as roupas, calçados e outros objetos. Imenso, tem 40 metros quadrados, tão grande que tem até uma escada para que ela pudesse alcançar os objetos mais altos. Saindo do closet, chega-se no banheiro, todo revestido em mármore. Desse lado, uma banheira de hidromassagem e aqui uma bela vista de São Paulo. Também havia uma preocupação com a privacidade. Foi instalado um sistema, olha só, capaz de embaçar o vidro a um simples toque. Todos os vidros são blindados. As portas de correr só podem ser abertas por um sistema eletrônico, uma infraestrutura digna de um shopping center. Esta é uma das 3 casas de máquinas que existem na mansão. Aqui foram instaladas 3, 6, 7 bombas de água. A caixa de água fica aqui embaixo, então foi preciso instalar essas bombas para que a água chegasse com bastante pressão nos andares mais altos. Olha, aqui atrás é um gerador, um dos 3 geradores que existem na casa. Esse é o sistema de aquecimento de água. A água sai ali da caixa, passa por aqui, é aquecida e então distribuída por toda a mansão. Esse é um equipamento responsável pela climatização da casa. É uma das 3 centrais de ar-condicionado que existem na mansão. Claro que manter tudo isso custa dinheiro. Quando todos esses equipamentos estavam funcionando a pleno vapor, a conta de luz aqui da mansão batia na casa dos R$120 mil por mês. Nos tempos áureos, Edemar chegou a ter aqui, só aqui na casa, trabalhando para ele, 45 funcionários, todos registrados em carteira. Para manter toda essa estrutura, o novo comprador deve gastar por mês pelo menos R$500 mil. Mas a boa notícia é que o novo dono não vai herdar as dívidas do imóvel, como os impostos atrasados, por exemplo. Qualquer dívida que exista sobre o imóvel não é do arrematante, é da massa falida. Ele recebe como aquisição originária, como se fosse o primeiro proprietário. O novo comprador vai ficar livre dos impostos,
mas vai ter que gastar com uma boa reforma. Aqui do lado de fora é possível perceber melhor os sinais de desgaste provocados pelo tempo. Isso não aparece só na fachada da casa, não. Na área externa também existem vários sinais. Aqui na piscina, por exemplo, sem manutenção, muita sujeira acumulada e a água já começa a transbordar por causa da chuva. Este espaço é a churrasqueira. E olha só como ela está hoje. Aqui funcionava uma chopeira, aqui um fogão, ali a churrasqueira elétrica e no fundo um forno a lenha. O mato já toma conta de tudo. Em agosto deste ano, a casa foi a leilão pelo mesmo valor de agora, mas não apareceu nenhum comprador. De acordo com o leiloeiro oficial do pregão, o leilão online tem a duração de 3 dias. Se neste período a casa não for arrematada, acontece um novo leilão, a chamada segunda praça, onde um valor menor é estipulado como lance mínimo. Que é a segunda praça, onde pode ser ofertado o lance a partir de 60% do valor da avaliação, ou seja, 40% mais baixo. Aí é a grande oportunidade, a chance de todo mundo fazer as ofertas. Além da mansão, vão ser leiloados também, em lotes separados, 3 imóveis que Edemar Cid Ferreira tinha na região da Marginal Pinheiros, avaliados em cerca de 40 milhões de reais. A mansão do Morumbi, que já foi a joia da coroa de Edemar, hoje é símbolo de esperança para os poupadores que perderam todas as economias que tinham.